10 técnicas de exclusão para você identificar sua peça em direito constitucional, visando a segunda fase da OAB. Eu sou o professor Libero Filho e eu quero desde já dar as boas-vindas a você, que é meu aluno, mas também você que por acaso não me conhece ou não é meu aluno, mas me conhece através do Instagram ou de uma outra rede social. Como vocês que me conhecem bem sabem, eu costumeiramente produzo conteúdo visando a preparação para a prova da OAB e também, em específico, para a segunda fase da OAB. Como eu recebi muitos pedidos, eu decidi gravar um vídeo curto, mas muito produtivo, com feijão com arroz, que pode salvar você na hora da sua prova de segunda fase. Então, desde já, me apresentando mais uma vez agora com detalhes, de forma rápida, eu sou o professor Libero Filho, eu sou professor de Direito Constitucional, Ética e Direito Eleitoral ali no método QLE, juntamente com a vício de uma estudante, e também tenho a honra de ser professor de Direito Constitucional para a segunda fase no método VDE, fase que divido com a queridíssima professora Natália Valença. E hoje, meu propósito aqui, como vocês podem verificar no título do vídeo e também no título do slide, é falar de algumas técnicas de exclusão que eu percebo que são importantes, que algumas pessoas já sabem, outras não sabem, e que na prática são realmente aí relevantes nessa busca pela identificação da peça. De antemão, eu quero falar que quando todo mundo começa a estudar para a segunda fase de Direito Constitucional, o primeiro medo que vem é: meu Deus, eu nunca vou saber identificar as peças. Já na reta final, por mais que esse medo ainda continue, já que a identificação incorreta pode gerar um zero, mas em constitucional, na reta final, a preocupação ela passa a ser outra. As pessoas elas começam a se preocupar mais com o endereçamento, com os pedidos, com a fundamentação, com as questões que às vezes são mais chatinhas, dependendo ali do contexto. Então, muita gente acaba saindo do total medo, do zero absoluto não conhecimento sobre as peças de constitucional e acaba virando a chave e tendo mais facilidade na identificação. Então, eu vou aqui elencar para vocês algumas técnicas que eu acredito que são importantes sobre como é que você pode fazer uma comparação verificando algumas palavras, alguns conceitos e, consequentemente, ter logo de cara o primeiro obstáculo vencido na sua prova, certo? Então vamos começar logo de cara com uma pergunta. Identificar é importante mesmo? Se você ainda está estudando para a primeira fase, ainda vai decidir, ou já decidiu por constitucional, ou até por outra matéria, eu preciso te dizer que, de fato, é importante você identificar corretamente, porque se você identificar corretamente, você já tem uma grande chance de passar na prova, porque a única coisa que pode zerar a prova é a identificação errada. E constitucional tem um privilégio muito grande, que é o quê? O fato de que as hipóteses de cabimento, elas, na maioria das vezes, elas são fáceis de você diferenciar. É rara, ou são raras as situações em que você tem confusão entre uma peça e outra na identificação. E até quando tem uma facilidade para você confundir, você consegue, com as técnicas corretas e com a comparação, diferenciar e ter sucesso também. E eu coloquei como exemplo a seguinte situação. Digamos que você vai fazer a prova, segunda fase, e lá no enunciado da banca tenha colocado o seguinte, que dependendo do contexto, teve uma lei que foi aprovada, assim assado, uma lei federal, e independente do contexto, ela coloque no final o seguinte, que quer o seu cliente que lhe contratou, sendo, por exemplo, um partido político, quer que você ajuize a ação cuja finalidade é questionar uma lei em razão da sua inconstitucionalidade ou da sua incompatibilidade com o texto constitucional perante o Supremo Tribunal Federal. Cara, se isso acontece, você já está com metade do corpo mais no sonho sendo realizado. Por quê? Porque se a banca está dizendo que é para questionar uma lei em razão da sua inconstitucionalidade ou incompatibilidade com o texto constitucional, você já sabe que está falando do controle de constitucionalidade. Se ela colocar aqui perante o STF, aí ela já vai estar sendo uma mãe, porque já vai facilitar ainda mais a vida. Porque a gente sabe que, em tese, as únicas ações contra uma lei são as do controle de constitucionalidade como regra. Então, quando você tem essa noção, automaticamente você já vai excluir os remédios constitucionais, você já vai excluir uma ação de procedimento comum, uma AIME, um recurso, porque o foco é questionar aquela lei perante o STF em razão da sua inconstitucionalidade de maneira inicial. Claro, daqui a pouco a gente vai entrar no mérito dos recursos, que pode também, dependendo do contexto, ter um questionamento sobre a lei, mas o foco dos recursos também não é questionar uma lei em si, mas sim questionar uma situação
que está sendo afetada por uma lei ou por um ato de alguma autoridade. Então, começando com os nossos casos práticos de técnicas de exclusão, eu já inicio logo falando dessa questão do controle de constitucionalidade. Por quê? Porque se a banca está lhe dizendo que é controle de constitucionalidade, que é para declarar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma lei, por exemplo, você já vai ficar com facilidade muito enorme, né, muito grande, de saber quais são as peças, porque só temos 4, com exceção da ADI estadual, apenas 4 no controle federal. E isso é muito útil, porque a sua energia mental, ela para em um só lugar. Ela deixa de ficar pensando em todas as ações que existem no mundo para pensar nessas 4. E claro, fazendo isso, você também vai ter uma maior facilidade na hora de você também conseguir excluir. Porque, por exemplo, se a banca está dizendo que é para favorecer a lei, para declarar a constitucionalidade, para reforçar a constitucionalidade de uma lei, você já sabe que não é um ADI. ADI é para impugnar, filhote, não é para você fazer um favor dela ser declarada constitucional. Então a gente já sabe que se for para declarar constitucional, reforçar a constitucionalidade da lei, é ADI, ou melhor dizendo, perdão, ADC. Se for para impugnar, para questionar, para matar a lei, aí será um ADI. E claro, não cabendo ADI e ADC, a gente pode usar DPF. Se for para declarar omissão no contexto do controle de constitucionalidade, vai ser um ADO. Então você já consegue logo de cara ter um direcionamento para o controle de constitucionalidade. Outra coisa, a questão também da medida inicial quando houver existir a violação a um direito. Libero como assim? Quando a banca lhe disser que teve um fulaninho, um beltraninho, que lhe contratou, é o seu Zé, a sua Joana, e teve um direito violado, cujo foco é uma medida inicial no âmbito judicial, a gente já vai conseguir também ter uma maior facilidade para entender que, por exemplo, não vai ser uma ação do controle de constitucionalidade, certo? Por quê? Porque se é uma medida inicial em que o foco é no interesse subjetivo, ou seja, no direito líquido e certo violado, já não é para falar de controle. Já não é para falar de recurso. Por quê? Porque se é uma medida inicial, a gente já não fala de RE, de ROC, de recurso especial, extraordinário, de apelação, de agravo de instrumento, certo? Então você já vai ter esse norte de anular essas possíveis ações que não necessariamente são focadas na violação do direito individual, cujo foco vai ser também iniciar uma ação perante o Poder Judiciário, certo? Então, provavelmente, pode ser que seja um remédio constitucional. Por quê? Porque remédio é caracterizado pela violação do direito líquido e certo de uma pessoa. A gente tem as 3 hipóteses do habeas data, tem a hipótese do habeas corpus, que se divide em várias situações, tem o mandado de junção também, que se caracteriza por uma omissão que acaba gerando uma violação ao direito, o mandado de segurança, que é o clássico. A gente também pode falar de uma ação de procedimento comum de maneira residual. Então, saber o momento processual pode lhe auxiliar e também saber o foco do seu cliente. Se o seu cliente ele quer declarar algo inconstitucional, a gente não tem como, em tese, falar disso em uma medida inicial relacionada a um remédio constitucional, certo? E, claro, também saber quem é o seu cliente. Saber quem é o seu cliente, porque se o seu cliente ele quer ajuizar uma ação do controle, até na vida real, e ele não é um governador, um presidente, uma confederação, um partido político, já não pode. Então, saber quem é o seu cliente, porque aí você já vai ter uma diferenciação na parte da legitimidade e pode excluir outras ações. Então, você acha que é uma ação do controle, macho, está falando que é uma associação, em tese não é ação do controle. Tá entendendo? Tá falando que é seu João, massa, seu João ele pode ser uma pessoa muito importante, todo mundo tem sua relevância na vida, mas juridicamente falando, seu João não pode ajuizar uma ação do controle de constitucionalidade, a menos que ele seja o presidente do PGR, entende? Então, saber quem é seu cliente, saber o que o teu cliente quer e saber qual é o momento processual, porque às vezes o cliente quer algo antes do processo, durante o processo, em vários sentidos a gente pode verificar. Ele quer impugnar uma ação, ele quer, ou melhor dizendo, um resultado de uma ação, ele quer que uma ação seja ajuizada. Então não basta apenas também saber o interesse, tem que saber qual é o momento processual em que ele se encontra. Já começou o processo, então provavelmente a gente está falando de quê? A gente está falando de uma impugnação dentro do processo ou de uma impugnação à sentença ou à decisão que foi emanada dentro do processo. Entendeu? Então, isso também é de grande relevância, saber o momento processual. Inclusive,
É até interessante também concatenar com algo que eu falei. Eu falei da questão do direito líquido e certo ter sido violado. E eu falei, olha, quando tem direito líquido e certo violado, geralmente a gente fala das ações dos remédios constitucionais. Eu falei HD, HC, MI, MS. Mas se você se atentou bem ao que eu citei, você se atentou também ao fato de que eu não mencionei a ação popular. Então, como é que a gente faz para diferenciar o contexto da ação popular, já que ela se diferencia das demais ações dos remédios constitucionais? Olha, quando o foco for no interesse público, na prevalência do interesse público, dos princípios da administração pública, quando o foco não for no eu, mas for no interesse público, nós talvez estejamos falando de uma ação civil pública ou de uma ação popular. E eu vou além. Se eventualmente o foco ele não for no eu, mas for no interesse que me afeta, mas que não é só meu, é de uma coletividade, de um grupo, então é um direito coletivo, ou é um direito individual homogêneo, quando o foco também não for somente em mim, mas num grupo de pessoas, a gente pode estar falando, por exemplo, de um mandado de junção coletivo, se for uma omissão que está prejudicando um grupo de pessoas, de uma associação. Se for também o prejuízo para um grupo de pessoas, em razão do direito líquido e certo ter sido afetado por causa do ato de uma autoridade pública que causou ilegalidade, um abuso de poder, talvez estejamos falando aí de um mandado de segurança de natureza coletiva e até também da ACP, Ação Civil Pública, porque ela junta um pouquinho ali do mandado de segurança no que tange alguns interesses que são violados, então a gente tem o direito, a gente junta a questão dos direitos coletivos, a gente também entra naquele aspecto da ação popular que tem uma característica que também a nossa ação civil pública ela pega. Então a ação civil pública ela tem um rol, você verificando o artigo 1º dela, da lei que trata sobre ela, vai verificar, tem um rol muito amplo. E quando você verifica essa situação, você provavelmente vai estar diante de um mandado de segurança coletivo ou de uma ação civil pública. Quando o interesse público for o foco, meio ambiente, patrimônio, moralidade, princípios da administração, talvez seja uma ação popular com ação civil pública. Líbero, e como é que eu vou diferenciar? Porque às vezes dá para confundir a ACP com a AP, a ACP com mandado de segurança coletivo. Gente, a banca, em primeiro lugar, ela vai dizer qual é o legitimado. Então, se há uma associação, não pode ajuizar a ação popular, pelo amor de Deus, porque a ação popular ela só pode ser ajuizada por quem? Por um cidadão. Se está falando que é um cidadão que vai ajuizar, o seu cliente é uma pessoa, um particular, já não pode ser uma ação civil pública, porque na ACP a gente tem alguns legitimados que são ou que possuem uma característica um tanto quanto coletiva. A gente tem associação, que provavelmente a banca vai usar quando cobrar uma ACP novamente, como já o fez. A gente tem a defensoria, a gente tem outras pessoas que não, um cidadão. Então isso facilita demais. E claro, também verificar o rol de competências, o rol também de situações que estão ali abordadas. Por exemplo, diferenciando o MS coletivo do ACP. No MS coletivo, a gente tem exatamente aquela situação inerente ao direito de uma coletividade que foi prejudicado e a aplicação do foro por prerrogativa de função. Então, depende de quem foi o autor daquele ato errado, a gente pode ajuizar aquele IMS no STF, como também pode ajuizar na primeira instância. A CP, em regra, é como na ação popular. A gente só usa para fins de primeira instância. Então, saber essas características e comparar na hora da prova pode ser de grande relevância para você. Já falando dos recursos, que todo mundo diz, meu Deus, eu não sei recurso. Recurso, na prática, traz um medo, mas eu acredito que é por dois motivos. Pelo fato de que recursos em constitucional não tem um foco total na parte constitucional em si, não é como uma ação do controle, uma ação dos remédios, bem como também pelo fato de que os recursos eles são estudados em última instância, ali já no finalzinho da preparação. Aí, por causa desses dois motivos, todo mundo fica com medo, achando que vai dar BO se for um recurso. Mas na maioria das vezes que a gente faz um simulado com recurso, os resultados eles são bem positivos lá no método VDE. Porque recurso só tem uma dificuldade: identificar. Se você identificou o recurso, é correr por abraço. É tetra, é só vitória, meu amigo. Por quê? Porque a estrutura do recurso ela não é tão difícil e porque a gente não fala muito de argumentação em recursos. Geralmente a própria banca no iniciado, quando ela quer um recurso, ela já dá alguns argumentos que foram trazidos e você só precisa achar o artigo e ressaltar esses argumentos. Então, falando de identificação, que é o nosso foco, né, não é estruturação, como é que eu sei que é um recurso? Primeiro ponto, você está falando que tem uma medida judicial
que já foi ajuizada, que já teve a emissão de uma decisão, seja interlocutória, uma decisão ali na primeira instância, que é uma sentença que põe fim ao processo, ou uma decisão em outra instância, a gente está falando, quando quer impugnar essa decisão, de um recurso. De um recurso. Então, recurso parte da premissa que você já tem um processo. E aí, fazendo isso, você já vai agora ter uma preocupação menor. Que é o quê? Saber qual é o recurso adequado. Líbero, isso para mim é o pior, meu filho. É ter calma. Porque, por exemplo, se é a primeira instância, a gente tem os recursos mais usuais para a primeira instância. Agravo de instrumento, apelação. Se o negócio já está falando lá de uma situação que foi no TJ, tu já não vai estar, em tese, falando de um agravo de instrumento, já não está falando de um recurso de apelação. Então a gente já está falando de quê? Ah, meu Deus, deve ser um ROC, um RE ou um RESP. Líbero, mas como é que eu vou diferenciar? Hipótese a hipótese. O ROC geralmente é mais associado a questões inerentes a remédios constitucionais que foram ajuizados e foram denegados. Recurso extraordinário quando há uma violação ao texto da Constituição e outra hipótese lá específica também envolvendo lei federal. Recurso especial mais focado na lei em si, uma situação envolvendo o tratado. Então é comparar todas as hipóteses e fazer o quê? A situação de você montar um quebra-cabeça, de ir amoldando, não tentar fazer um Frankenstein. Eu sinto que vai ser um recurso extraordinário, então eu tenho que forçar a ser um recurso extraordinário nesse caso. Não, filho. Se você chegar a recurso extraordinário, você vai pegar lá e vai ler hipótese a hipótese, depois de ter marcado no enunciado as palavras-chave, vai ver o seguinte: a questão do direito tratado é essa mesma? A instância foi essa? Foi denegado ou foi concedido? Porque também tem essas situações, se você for verificar o ROC, você vai ver que tem isso, tanto no 102 quanto no 105. Então, verificar palavra a palavra que está lá na hipótese de cabimento e se encaixar, massa, é essa ação. É esse o recurso, perdão. Se não se encaixar, passa para um ROC. Se não se encaixar, passa para o resto. Se não se encaixar, passa para outro recurso. E assim vai. O que não pode é você se desesperar. A questão do foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado também é de suma relevância. Por quê? Porque fazendo uma análise do foro por prerrogativa de função, você consegue também diferenciar qual é a ação cabível. Líbero, como assim? Se você, por exemplo, for analisar o seguinte caso da OAB 32. A OAB 32 ela colocou um caso que parecia que era um mandado de segurança. Isso ali no contexto de primeira instância, né? Um prefeito fez isso e aquilo, você lê e diz, meu Deus, isso aqui é mandado de segurança, é mandado de segurança. Só que quando chega no final, a banca pede o seguinte: ajuize a ação constitucional cabível perante o STF. Nesse momento, a banca está dizendo, olha, filho de Deus, não é um mandado de segurança. Primeiro, por que não? Se você está dizendo que parece que é um mandado de segurança, só por causa disso, sim. Porque se o mandado de segurança ele for ajuizado no STF, a autoridade coatora vai ter que ser, sei lá, o presidente. E naquele caso não falava de presidente, falava de um prefeito. Então, qual é a ação que a gente usa para questionar uma decisão do prefeito, que naquele caso tinha violado uma súmula vinculante? Ação essa que vai direto para o STF. Naquele contexto do município, em que o foco era um direito de uma pessoa, não era um legitimado do controle. Só tinha como ser reclamação constitucional. Então, verificar também essa questão do foro privilegiado é muito importante e vai te ajudar a saber qual é a ação, se for referente ali a um mandado de segurança, a dúvida, uma ação de procedimento comum, certo? Omissão. Falou de omissão legislativa, provavelmente a banca estará falando de um mandado de junção ou de um ADO. Claro, cada uma com as suas particularidades. A ADO ela tem um rol mais amplo, porque não apenas são as normas de eficácia limitada que tratam sobre direitos que são objeto de um ADO, mas a gente também tem outras coisas, como, por exemplo, as normas programáticas, institutivas, em que a Constituição diz, cria esse projeto social, e aí o legislador não criou. Aí pode ajudar a ADO. Já no IMI, o foco é apenas nas normas de eficácia limitada que tratem sobre direitos que foram prejudicados em seu exercício num caso concreto, de uma pessoa determinada. Então, verifica o objeto, verifica a legitimidade, verifica até o foro por prerrogativa de função, porque se está mandando ajuizar um mandado de junção no contexto de primeira instância, filho de Deus, ou a ação contra a omissão legislativa no contexto da primeira instância, não tem como ser um ADO. A ADO é julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Olha aí, a gente já dá também até para concatenar, juntar, somar mais de uma dessas técnicas que eu estou citando aqui para vocês na hora da identificação e da exclusão das peças. Defesa do cliente. A banca ela não tem costume de cobrar
a parte de contestação ou reconvenção, que são mais inerentes ali ao processo civil. Mas a gente sempre estuda e, por precaução, temos que entender também quando possivelmente será cabível. Gente, também não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Se a banca disser que ainda está tendo um processo e não é para impugnar necessariamente a decisão em si, mas sim para poder impugnar uma fala do fulaninho que processou seu cliente. Quando isso acontecer, o foco não vai ser recurso em si. Porque se eu estou questionando não a decisão do juiz, mas a alegação da parte contrária ao seu cliente, então eu estou querendo o quê? Defender o meu cliente. E se eu quero defender o meu cliente, eu vou usar dos seguintes mecanismos: ou da contestação ou da reconvenção. Lembrando que contestação é quando eu apenas quero questionar o que foi alegado. Reconvenção é quando eu contesto e ainda faço pedidos dentro daquele contexto processual que acabou de se iniciar. Eleições é meio fácil. Falou de eleições, que um candidato fulano, que era candidato contrário ao seu cliente ou ao partido político X que lhe contratou, e aí nessa eleição esse candidato contrário acabou vencendo, assumindo o cargo ou ganhando o cargo, mas de forma ilícita, de má fé, porque roubou, porque usou de dinheiro de maneira indevida. Se o foco foi esse e a banca disser que é para você questionar a legitimidade ou a lisura ou o fato daquele candidato fulano ter conseguido o mandato, a gente vai usar a querida, ai meu Deus, a ação de impugnação de mandato é letivo, certo? Capiche? Se a banca pedir para você uma opinião fundamentada, olha, fulano de tal, ele é um político, é uma pessoa que gosta de direito constitucional e sobre a situação X que ela vai narrar, pediu a sua opinião. Ou seja, a banca não pediu para ajuizar, não pediu para interpor, não pediu para nada, só pediu a sua opinião. Se isso acontecer, ela vai querer que você faça um parecer jurídico. Líbero, meu Deus do céu, mas parecer jurídico eu nem estudei direito. Claro, se for do método VDE, você estudou, que a gente fala para poder verificar tudo e até na revisão também final a gente cita muito bem todas as ações possíveis e o parecer que também não é necessariamente uma ação. Parecer é tipo, me parece, literalmente como a palavra diz, né? Quando eu dou minha opinião fundamentada enquanto especialista. A banca nunca cobrou, então não se preocupem. Mas se cair, gente, não tem dificuldade nenhuma. Ela vai dizer para você, literalmente, com todas as letras, que ela quer um parecer. E aí vai ser só você dizer, olha, para fulaninho, tarará, tarará, e dar opinião. É por isso que ela não vai cobrar, porque é muito fácil o parecer jurídico. E, por último, mas não menos importante, se não for nenhuma das ações que a gente verificou, eu verifiquei se era do controle, não era, se era recurso, não era, se era inicial, não era, se era opinião fundamentada, não era, se era para defender meu cliente, eu já verifiquei tudo, omissão, característica da questão do foro por prerrogativa de função, privilegiado, já vi isso tudo, não é nada. Aí vai ser uma ação de procedimento comum, porque não tem mais o que a gente fazer. Claro que a CP, a PC, melhor dizendo, ela geralmente é associada com o contexto de um mandado de segurança, mas nas situações em que o OMS ele não é cabível. Só que eu deixei por último exatamente porque ela realmente é residual. Ela já foi cobrada 2 vezes na banca, mas em situações em que a banca não quis cobrar, foi porque ela deixou margem lá no início, de maneira amadora. Hoje em dia ela não comete mais esse erro e dificilmente ela vai querer cobrar uma ação de procedimento comum. Mas é impossível que isso aconteça? Não é. Mas antes de você pensar que é ela, você tem que analisar as outras ações. Se não for nenhuma delas, aí a gente vai recorrer à nossa querida ação de procedimento comum. Você pensou, meu Deus, é muita coisa, que ia demorar, mas olha só, acabou, conseguimos concluir aqui a nossa parte das técnicas de exclusão. E eu tenho 2 coisas para falar para vocês. A primeira é, falar desse versículo que eu gosto muito, Filipenses 4, versículos 6 e 7, que fala sobre não andar ansioso, sobre coisa alguma, mas dar graças a Deus por tudo, né? Ser grato por ter conseguido chegar nessa segunda fase. Muita gente tentava há muito tempo, não conseguiu, e agora está desfrutando dessa segunda fase. Eu sei que o cansaço, o medo vem, o receio de não dar certo, mas descanse o coração, tenha uma convicção que vocês estão fazendo o que vocês podem e que dentro dos planos de Deus vai dar tudo certo. Inclusive, eu quero também fazer o seguinte, a seguinte observação do seguinte ponto que eu citei anteriormente. Eu estou aqui com algumas outras coisas para falar referente a palavras-chave. Eu até puxei no meu outro Insta, que eu tenho o Libero Filho, mas eu também tenho o Constitucional Gabaritado, em que trata sobre a primeira e sobre a segunda fase de direito constitucional. Então, eu estou com algumas técnicas referentes também a palavras-chave que podem ser auxiliadas para você comparar as peças
e também acabar tendo uma facilidade na hora de identificar e ter convicção de que é aquela peça de fato cabível. Eu até fiz o slide já. Mas eu estou pensando se eu vou gravar porque está muito corrido. E aí eu quero saber, você gostou desse vídeo? Esse vídeo, essa explicação, essas técnicas, por mais que algumas sejam bem simples, elas serviram de alguma forma para você? Se sim, comenta aqui, parte 2, ou comenta palavra-chave, ou comenta quero outro vídeo, que aí eu arrumo um jeito de gravar durante essa semana e posto para vocês. Então é isso, meu povo. Agradeço a vocês pelo carinho, pela atenção e até a próxima. Bye, bye.